irmãos, quero conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, erga uma de suas mãos, por favor. Isso, mantenha sua mão erguida. Os nossos voluntários vão até você entregar um folder nosso. Saibam que vocês são bem-vindos em nosso meio, é uma alegria recebê-los. Nós temos nesse folder algumas informações sobre a nossa igreja e temos também um QR Code que encaminha você para o Familiarizando, que é o nosso curso de membresia. É muito importante que você conheça um pouco mais sobre nossa igreja e nós dispomos de algumas informações através desse curso que é totalmente online, gratuito. Se você deseja se tornar membro da nossa igreja, se você deseja se batizar, o caminho para você passar ou chegar a essa finalidade é através do Familiarizando. Então, aproveite e participe desse curso que é tão importante, traz conhecimento, edificação e te ajuda a compreender melhor como nós funcionamos, tá bom? Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los em nosso meio. Queridos, vamos compartilhar o texto da Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Nós estamos no tema A Chegada, parte 2. E hoje compartilharei com vocês a mensagem que tem por título O Evangelho Todo para o Homem Todo. Alguém aqui já ouviu falar do Billy Graham? Alguém já ouviu falar? Sim? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que nós conhecemos nos últimos anos. E no ano de 1970, diante do seu esforço evangelístico, ele percebeu que era necessário unificar as ações que as igrejas cristãs realizavam pelo mundo todo. Por isso, Billy Graham foi responsável por unir um grupo de pastores que finalmente, em 1974, reuniu-se em Lausanne, na Suíça, total de 2.400 pastores, teólogos, missionários, cristãos em geral que estavam preocupados com a evangelização do mundo e que diante de tantas mudanças climáticas, mudanças políticas, sociais, precisavam repensar a missão da igreja e entender como a igreja deveria se posicionar em face a todas essas mudanças. Por isso aconteceu o Congresso de Lausanne na Suíça em 1974, que teve um pacto como um documento final desse congresso. Fica a dica para a sua leitura durante a semana. Procure na internet Pacto de Lausanne, está lá todo esse documento bem interessante. Mas o resumo desse pacto é o Evangelho todo para o homem todo. Uma compreensão de que a pregação do Evangelho ela é integral, ela é completa. Não é somente uma mensagem, não é somente um ensino, mas é uma vida que precisa ser alcançada. Parece que Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos, quando nós lemos Marcos capítulo 6. Jesus tinha sido rejeitado em Nazaré, e depois disso ele saiu pregando o Evangelho em diversos povoados, em diversas aldeias. E então Jesus dá autoridade para os seus discípulos e os envia de 2 em 2 para que eles preguem o Evangelho. É muito claro isso lá no versículo 6 e 7 do capítulo 6 de Marcos, onde o Senhor chamou eles para seguirem essa proclamação do Evangelho. Depois desse comissionamento sobre os discípulos, Marcos conta a história de João Batista. Quem estava aqui semana passada ouviu a mensagem sobre João Batista?
Você percebeu que ser chamado para pregar o Evangelho vai até as últimas consequências? E no caso de João Batista, o levou a um lugar de morte. Ele chegou a ser morto porque ele proclamou essa mensagem até o fim da sua vida. Ele não negou a verdade só porque ele corria risco. Pelo contrário, ele foi fiel e fiel até o fim. E nós percebemos que após contar a história de João Batista, então Marcos retoma para contar o que aconteceu com os discípulos que saíram de 2 em 2 pregando o Evangelho. Diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir nos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém. Vamos orar? Pai, que a tua palavra traga transformação na nossa vida nessa noite. Nós oramos para que a tua palavra fale conosco de uma forma especial. Que cada coração seja quebrantado por ti. Que saiamos daqui, Deus, guiados, dirigidos, exortados pelo Senhor para vivermos a sua missão de forma integral, no nome de Jesus. Amém. Os apóstolos voltaram relatando tudo o que tinham feito. Os apóstolos retornaram da missão contando para Jesus os seus ensinamentos. Mas o que eles fizeram? Primeiramente, sinais. Expulsaram demônios, curaram enfermos. No momento em que eles estavam em missão, debaixo da autoridade de Jesus,
eles experimentaram coisas extraordinárias, mas além disso, eles ensinaram as boas novas de salvação e a necessidade de arrependimento. Os discípulos entusiasmados contam para Jesus que viveram essas experiências extraordinárias nesses dias em que estiveram proclamando o Evangelho. Eles voltam contando o relatório, reconhecendo que é necessário sim prestarmos contas, analisarmos o que estamos fazendo e como estamos vivendo a nossa missão, aquilo que o Senhor nos entregou. Nessa hora, Jesus chama os seus discípulos para descansar. Afinal de contas, eles estavam há dias seguidos trabalhando. Há dias estavam servindo e cuidando de pessoas, ministrando a elas. E o texto diz que as pessoas iam e vinham. Era tanta gente que eles nem conseguiam comer. Não sei se já aconteceu contigo, de trabalhar tanto. São muitas pessoas para atender, muitas coisas para realizar, que você não consegue nem parar para comer. Já aconteceu com você alguma vez? Já teve essa experiência, aquela loucura diante de você? E Jesus, vendo os discípulos naquela missão frenética para servir as pessoas, ele diz: ei, vem para cá, vamos descansar um pouquinho, que é muito importante. Exatamente aquilo que o pastor Jaco está fazendo, né? Parando uns dias para descansar um pouquinho. Afinal de contas, é muito importante descansar. Pastor também precisa de descanso, não é, irmãos? Sim ou não? Certa vez uma ovelha chegou para o seu pastor e disse: pastor, você vai tirar férias? Como assim? O diabo não tira férias. E o pastor respondeu: é exatamente por isso, eu não sou ele. Está resolvido. Todo ser humano de carne e osso cansa e precisa descansar. Todo mundo que cansa precisa descansar, fisicamente, mentalmente. Isso é muito precioso e necessário. Jesus reconheceu essa necessidade nos seus discípulos. Felizes são os homens que têm alguém do seu lado que percebe quanto eles precisam descansar e que lhes proporcionam um barquinho para sair do meio da multidão. E assim aconteceu com Jesus e seus discípulos. Tiveram um período de folga e se afastaram da multidão. Porém as pessoas estavam sedentas. E o texto diz que algumas saíram correndo atrás de Jesus e os discípulos, e percebendo que eles iam parar em determinada margem, se apressaram e chegaram antes deles. As pessoas estavam carentes por Jesus, ansiosas por ouvir a mensagem do Senhor, estavam desejando receber o ensinamento que vinha do Mestre. E por isso, essas pessoas corriam em direção ao Senhor. Sabem, queridos, o que nós percebemos que esse texto deixa bastante claro é que há um senso de missão, um compromisso, uma responsabilidade em cumprir com uma tarefa de servir as pessoas. Mas algo que deve ser ressaltado para nós nessa noite é o que a missão da nossa igreja diz claramente. A missão da Onda Dura é a seguinte: ser e fazer discípulos iguais a Jesus, para manifestar a glória de Deus no mundo. Ser fala sobre identidade, fala sobre quem nós somos, fala sobre a nossa relação com Jesus. Eu primeiramente sou um discípulo do Mestre, eu primeiramente fui alcançado por Ele, eu primeiramente tenho comunhão com Ele, e assim eu me enxergo diante do Senhor e percebo quem eu sou, para depois fazer, servir e realizar algo. Nossa missão fala sobre
o amor que devemos ter pela nossa cidade e o desejo que devemos carregar de servir a nossa comunidade. Nós precisamos ser apaixonados pelo perdido. Devemos estar interessados em ministrar as pessoas à nossa volta. Por isso, entendemos que a nossa responsabilidade é cumprir aquilo que Jesus deixou para nós, uma missão. Temos a responsabilidade de responder à comissão de Deus, chamado que Ele entregou a cada um de nós. O texto diz que Jesus, quando saiu do barco, Ele viu a multidão, Ele enxergou as pessoas e teve compaixão delas. Jesus teve compaixão porque Ele percebia o outro. O olhar dele não estava em si mesmado, não estava focado em si, nas suas necessidades, dores, desejos, anseios. Jesus conseguia olhar para o lado. E somente olhando para o lado é que você consegue ter compaixão, ao perceber que outras pessoas estão sofrendo à sua volta. Talvez você ache que é a pessoa que mais sofre nesse mundo. Mas ontem, por exemplo, eu tive uma experiência que me mostra pessoas com diversas necessidades à minha volta e como eu preciso estar atento a elas. Ontem pela manhã nós tivemos o GP Hope lá em Joinville, que é uma ação da igreja em diversas áreas da cidade. Especificamente ontem, nosso GP Hope aconteceu em unidades de saúde de Joinville, PA Leste, Sul, SAMU, enfim, diversas unidades de saúde. Tinham irmãos da Onda Dura lá, que foram pintar paredes, organizar ambientes, ministrar aos enfermos, ministrar aos enfermeiros. Eu especificamente estava no SAMU, tive a oportunidade de ministrar uma palavra para os médicos, enfermeiros, condutores, coordenadores do SAMU, funcionários de limpeza, enfim, nós tivemos um tempo com eles, além de realizar pintura do ambiente, revitalizar o ambiente, nós conversamos com eles, e foi muito bom ouvir as histórias, o que compartilhavam, perceber, por exemplo, uma auxiliar de enfermagem contando quantas vidas ela salvou, mas também quantas perdeu. Nesse momento, ouvindo, enxergando, percebendo, o coração ele se enche de compaixão. Saí de lá, almocei e fui para um velório. Uma irmã, muito jovem, perdeu seu marido. Momento triste, doloroso. E lá estávamos eu e a minha esposa para dar suporte, consolo, orar, ministrar uma palavra. E saindo do velório, já tinha agendado um casamento. E fui para a igreja realizar um casamento. Casal que vivia junto há 13 anos, já tem 4 filhos, mas ainda não tinha assumido uma aliança diante de Deus e dos homens. E graças a Deus, naquela tarde, eles assumiram um compromisso. Essa é a realidade da humanidade. Uns sofrendo com o seu trabalho que é doloroso, outros sofrendo pela perda, outros felizes com o casamento e que continuem assim felizes no casamento. E assim seguimos. A questão não é se existem essas pessoas à nossa volta, é se nós estamos olhando para o lado, percebendo o que elas estão vivendo. Qual é a realidade das pessoas que estão à sua volta? E eu não preciso nem dizer
dos de fora, talvez você não saiba nem da realidade dos seus filhos dentro da sua casa. Perceber, ter empatia, enxergar a dor é algo necessário para os nossos relacionamentos em geral, como uma forma de compreendermos qual é a missão que o Senhor nos entregou. A missão de olhar para o outro. Jesus viu essa multidão necessitada e gastou horas ensinando para essa multidão. E eu imagino, meus irmãos, Jesus ensinando, é um gancho atrás do outro, né? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Imaginem quanto conteúdo, quanto conhecimento, que coisa maravilhosa. As pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho, dos lábios do próprio Salvador. Estava sendo um período precioso, até que os discípulos, ei, Jesus, puxaram na roupa dele. Mestre, está ficando tarde. Oh Jesus, o lugar é deserto. Ei, Senhor, as pessoas estão com fome. Já viu aquela pessoa que diz assim, oi, estão dizendo por aí. Fonte, vozes da minha cabeça. As pessoas estão com fome. Será que eram as pessoas mesmo ou eram os discípulos que estavam trabalhando um monte e não tinham comido? Eu acho, minha teoria, tá? Que eles estavam com a barriga deles lá, ó, blá, 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 roncando de fome. E aí eles chamaram Jesus, dizendo, despede essa multidão. Bom, essa frase diz tudo, né? Quando eles dizem para Jesus, manda a galera embora, vamos ficar só nós, eles reconhecem que estavam cansados daquela missão. Tudo bem, Senhor, nós já fizemos sinais lá atrás, nós já ensinamos lá atrás, mas agora manda a multidão embora, cada um por si, Deus por alguns, eles que se virem. Vamos resolver o nosso problema. Algo que eu reflito diante desse texto é que havia assim um fato, que era a ausência de recursos para suprir a necessidade de toda aquela multidão. Mas o maior problema não era a ausência de recursos. O maior problema era que os discípulos estavam reclamando daquilo que eles não tinham e não enxergavam o que já tinham em suas mãos. O que Jesus escancara nesse texto é a incapacidade dos discípulos de perceberem os recursos disponíveis diante deles, demonstrando que eles estavam vivendo uma missão totalmente desfocada do outro. E aqui é importante salientar, se a sua visão está desfocada, a sua missão será autocentrada. Se você não consegue enxergar o próximo, você não vai conseguir servi-lo, pelo contrário, você vai lutar para servir a si mesmo. Todas as vezes em que começar a servir ovelhas, ajudar pessoas, ao invés de querer o crescimento das ovelhas, você vai prepará-las para fazer um churrasquinho. E o foco vai estar totalmente desvirtuado em suas próprias necessidades, acima das necessidades do outro. O que Jesus faz os discípulos refletirem nesse texto é que era necessário eles refletirem sobre o que tinham em suas mãos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Os discípulos estavam dizendo, é preciso muita comida para alimentar essa multidão. 200 denários. O que é 200 denários? O trabalho de um dia equivalia a 1 denário. Ou seja, para alimentar aquela multidão era necessário que uma pessoa revertesse o trabalho de 200 dias para suprir essa necessidade. Praticamente 8 meses
trabalhando para atender a essa multidão. E os discípulos diziam: olha, é muito dinheiro, e além disso, aonde a gente vai comprar tanto pão? Ninguém tinha um pãozinho congelado lá, aguardando alguém chegar e pedir. Não tinha como esquentar no micro-ondas, não. Era deserto o lugar. E o que Jesus faz os seus discípulos perceberem é que recursos já estavam disponíveis em suas mãos. Eles começaram a procurar, até que encontraram um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Quando você lê o texto de João, que explica esse assunto, essa mesma história, João ele fala que esse rapaz tinha 5 pães e 2 peixes e colocou-os à disposição. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que é 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão? Nada. Alguém aqui tem GP de homens? GP de homens aí tem? Tem? É? Já fizeram churrasco para homens alguma vez? Sim ou não? Já? Ficaram horrorizados também? Hã? Haja carne, não é, meu amigo? Meu Deus, o que é isso? Você compra 30 quilos de carne, quando você vai ver, termina aqueles 30 quilos, os caras estão lá ainda batendo palitinho em cima da mesa. O que é isso, cara? Tudo bem que eu fico do lado da churrasqueira ali para poder, né, acompanhar os trabalhos, né? Testando cada carne que sai para ver se está boa. Mas comem, não é verdade? Imagine uma multidão a tarde inteira ouvindo uma mensagem gloriosa, tempo maravilhoso. Mas o corpo sente necessidade de comida, né? Essa multidão estava faminta. 5 pães e 2 peixes são insuficientes. Pois é. A necessidade da multidão sempre será maior que a minha capacidade de atendê-la. Essa é uma máxima para quem proclama o Evangelho. Se você é um apacentador, um discipulador, um líder, alguém que está ministrando e entendeu o seu chamado e a missão que deve cumprir, perceba, a necessidade das pessoas sempre irá além do que você é capaz de fazer por elas. E por vezes, diante desse desafio das pessoas, nos vemos incapazes, insuficientes, limitados. Mas o que não percebemos é que Deus realiza a sua obra gloriosa através desses vasos imperfeitos, para que a sua glória seja reconhecida em todas as circunstâncias. A excelência do poder vem de Deus. Somos vasos frágeis, limitados. Temos que doar nossos 5 pães e 2 peixinhos. Temos que colocar à disposição o que temos em nossas mãos. Temos que servi-lo com generosidade, com um coração totalmente entregue, percebendo que o Senhor Deus é poderoso para multiplicar o trabalho das nossas mãos. Por isso, o que há de mais precioso a ser compreendido nesse texto é que é tão somente necessário compartilharmos o que temos em nossas mãos, compreendendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu te pergunto, o que você tem em suas mãos? Quais são os seus talentos? O que Deus já entregou para você? Você está disposto a compartilhar, entendendo que o Senhor pode multiplicar isso que você tem? Mas é pouco, mas é insuficiente. Lembre-se, o que o Senhor pede é tão somente o que Ele mesmo colocou em nossas mãos.
O chamado do Senhor é para que a sua igreja compreenda a importância de compartilhar. Por vezes, a provisão que temos pode parecer modesta e limitada, mas ela é suficiente para alimentarmos a multidão que o Senhor entrega para nós. Não precisamos mais do que o Senhor nos entrega, porque o nosso supremo pastor que cuida da nossa vida e administra a nossa história, ele é poderoso para realizar provisão milagrosa com aquilo que entregamos a Ele. Esses 5 pães e 2 peixes foram repartidos. Mas antes disso, Jesus levantou aos céus e orou, reconhecendo: Deus, o que eu tenho em minhas mãos vem do Senhor. Deus, o que eu tenho em minhas mãos depende do Senhor. E aí Jesus manda as pessoas sentarem em grupos de 50 e 100. Sabe por quê? Eu também não sei. Um dia nós vamos descobrir. Por que 50 e 100? Que coisa! Eu sou daqueles que lê a Bíblia e diz: por que isso? A minha única teoria que eu tenho sobre isso é por organização. Pronto. Mas lá no céu eu vou chegar para Marcos e vou dizer: ô Marcos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, me explica, por que 50 ou 100? Pedro te contou? Não? Se não soubermos, vamos direto para Jesus, para saber direto da fonte. Enfim, a multidão se espalhou naquele lugar e começaram a compartilhar o alimento que o Senhor lhes entregou. E todos comeram pães, e todos comeram peixes, e no final eles recolheram cestos cheios com aquilo que sobraram. É algo muito precioso que o texto diz: todos comeram à vontade, todos foram satisfeitos, todos foram completos com a provisão de Deus. Aquilo alimentou a multidão. É verdade, eles poderiam ter ouvido o evangelho e saído daquele lugar, sim, mas Jesus decidiu que eles não iriam sair de lá famintos. E Ele demonstrou com isso a importância que nós devemos dar ao cuidado com o próximo de forma plena. O cuidado que nós temos que ter com as pessoas em suas mais diversas necessidades. Pregar o evangelho é missão central. Proclamar as boas novas é um ato de amor com o nosso próximo. Mas precisamos lembrar que esse amor, ele não é somente uma mensagem, ele é uma atitude. Ele é expresso com aquilo que fazemos pelo outro. E isso ganha proporções enormes quando nos dispomos a falar da salvação que há em Cristo Jesus, mas também atender às dores, suprir carências, auxiliar em necessidades que estão sendo dolorosas para o nosso próximo. Obviamente precisamos ler esse texto e compreender o porquê Cristo realiza milagres. Não sei você, mas muitas vezes eu li a Bíblia e quando eu enxerguei os milagres eu pensei: vou replicar esse milagre agora. O problema é que a gente pode trazer aqui 5 pães e 2 peixes e sentar em grupos, arrumar até uma graminha verde para jogar no chão, para fazer tudo igual ao que o texto está dizendo, e começar a compartilhar. Mas o milagre vai acontecer de volta da mesma forma, porque eu estou replicando o modelo? Não. Por que não? Porque o propósito de Deus em realizar esse milagre é transmitir uma mensagem.
um ensinamento. O que nós entendemos dessa história toda é que Jesus, ele intervém na história, mas não é somente para multiplicar pães e peixes, não é somente para fazer milagres, suprir necessidades das pessoas. A ênfase do Evangelho é redimir a criação de Deus. A mensagem central do Evangelho é promover redenção, libertação. E o Evangelho realiza isso de forma plena e integral, alcançando o homem todo. O Evangelho todo para o homem todo. Uma mensagem que supre as pessoas, que as alcança nas mais diversas áreas. E essa não é uma questão ideológica, essa não é uma questão político-partidária. Preocupar-se com o outro, atender a carências, demandas do ser humano, está fundamentada na redenção que é proposta por Cristo. Primeiramente, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Redimir é uma obra realizada porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas além disso, redimir, alcançar, ajudar o outro, é uma prova da dignidade que o Evangelho traz a todos os homens. Para isso eu não preciso dividir em classes, em grupos étnicos. Não. Toda a humanidade é vista de forma igual diante de Deus. Toda a humanidade é digna da mesma forma. As mulheres não são mais ou menos dignas do que os homens. Negros, brancos, enfim, pessoas de nacionalidades diferentes, elas não são maiores ou menores, não merecem uma posição destacada diante de outras, porque o Evangelho mostra a todos de uma forma dignamente igual diante de Deus. E o que o Senhor chama a sua igreja a promover é essa dignidade da humanidade. Porque a igreja se dispõe a sair desse espaço e servir a comunidade. Como por exemplo, na doação de sangue que irmãos nossos estão fazendo lá no Rio de Janeiro. Há uma campanha do Hope, da Onda Rio, que está fazendo doação de sangue. Ou então, trabalhos de assistência social com famílias que nós fazemos, através de doação de alimentos e acompanhamento de famílias, ajudando elas a se inserirem no mercado de trabalho. O propósito dessas ações não é gerar um assistencialismo, mas é assistir às necessidades, porque a humanidade deve ser dignificada. Pessoas que estão sendo acometidas pelo sofrimento, consequência da ingerência política, ou consequência da falta de dedicação ao trabalho, essas pessoas precisam ser redimidas e instruídas para que elas se dediquem mais, ou para que elas alcancem melhores oportunidades, ou para que elas recebam uma melhor instrução. Você está entendendo isso que eu estou falando? O Evangelho existe para promover redenção. Redenção que alcança todas as esferas da sociedade. Precisamos de advogados honestos, fiéis, que não somente conhecem a lei, mas que promovem a redenção através da sua ação, do seu trabalho. Precisamos de servidores públicos fiéis, que cumprem a sua função do início ao fim, que não manda o dedinho para o outro colocar lá no seu lugar. Isso não acontece aqui no Paraná, né? Não, ainda bem. Que bom. Precisamos de pessoas que sejam fiéis na função onde estão. E ali nós promovemos redenção. Através das ações sociais, sim, mas através do nosso trabalho também. Um dos grandes reformadores, Martinho Lutero,
ele dizia que você conhecia o trabalho de um artesão cristão quando você olhava nos detalhes. Se você pegasse uma cadeira, levantasse e olhasse embaixo dela, na parte onde ninguém vê, e ali estivesse um acabamento feito com excelência, ali você tinha um artesão cristão. Alguém que se dispõe a fazer com excelência o que ninguém está vendo. Eu lembro que quando eu estudei no seminário, lá em João Pessoa, na Paraíba, a diretora do internato, depois que nós fazíamos a limpeza do internato, ela chegava, levantava as cadeiras e olhava embaixo. Às vezes tinha uns espertinhos, nem tanto, né? Que varriam em volta da cadeira e queriam logo terminar. Mas ela olhava embaixo da cadeira. Tinha na lista o nome de cada aluno e qual limpeza fazia. Ela chegava. Eu lembro até hoje daquele dedinho fazendo isso. Vem cá, garoto. Meu Senhor. Chegou a hora de morrer. Aquele dedinho te chamava, já era. E ela dizia: vem cá, garoto. Mostrava para ele onde ele não tinha varrido direito e dizia: se você não pode fazer bem feito, eu posso. Ia lá e pegava uma vassoura e ela mesma varria. Aquilo ensinou tanto sobre excelência, deixando claro que eu estou comprometido em redimir o lugar onde eu estou com a excelência de Cristo que habita em mim. Você entende isso que eu estou falando? Talvez você achou que multiplicar os pães e os peixes era sobre um milagre que era feito somente quando oramos. Mas entenda, é um milagre que fazemos enquanto trabalhamos e vivemos de forma completa o Evangelho. Amanhã cedo você vai ser chamado a multiplicar os pães e os peixes, lá no seu lugar de trabalho, fazendo com excelência aquilo que está nas suas mãos, aquilo que é sua responsabilidade. E na hora que você estiver fazendo o teu trabalho com excelência, as pessoas vão reconhecer o Deus que alcançou a sua vida. Eu tive uma experiência muito legal essa semana. Eu decidi fazer mais uma faculdade. Estou fazendo licenciatura em filosofia. E para isso preciso fazer o bendito, maravilhoso estágio. Oh, coisa boa, né? Quem aí já fez estágio? Bom demais, né? Enfim. 150 horas de estágio numa escola. Lá fui eu. Comecei, fui fazendo. Semana passada a diretora me chamou: Robson, e aí, já cumpriu todas as suas horas? Eu disse: olha, estou cumprindo, diretora, estou contando as horas para terminar. Mas estou cumprindo, estou sendo fiel, estou aqui. Ela disse: olha, eu queria só te dizer uma coisa. No início a gente não queria colocar ninguém para fazer estágio aqui, porque várias pessoas vieram aqui e pediram para fazer estágio, mas não queriam cumprir horas, só queriam que a gente assinasse. Mas nós percebemos, vários professores já comentaram isso comigo, que você está sempre aqui cumprindo o seu horário. Eu disse: bom, é o mínimo, né? Se eu tenho que fazer estágio, eu tenho que fazer e ponto final. Aqui estou. E aí ela disse assim para mim: ó, parabéns, você já está aprovado, de nossa parte não precisa mais, está ótimo, o que precisar eu assino, parabéns, e você quer trabalhar aqui com a gente, se precisar eu estou aqui à disposição, algo nesse sentido. Que é isso? Ah, tá, legal. Sabe o que chamou minha atenção? Era um lugar que eles não queriam receber estagiário, mas de repente um estagiário foi lá e decidiu fazer o estágio bem feito. E isso chamou a atenção a ponto deles dizerem: você é alguém que a gente quer para trabalhar aqui dentro do nosso time. Entendeu? É isso. A excelência que nós fazemos, ou como nós usamos
aquilo que temos em nossas mãos faz toda a diferença. Deus colocou algo em suas mãos, o que você tem feito com isso? Faça o seu melhor hoje, amanhã, continuamente, e confie que o Senhor irá multiplicar isso que está nas suas mãos. O Senhor irá usar isso para a glória do nome dEle, para todo sempre. Eu finalizo essa mensagem falando diretamente com você que chegou aqui como aquela multidão correndo atrás de Jesus e precisando do socorro dele. Eu finalizo essa mensagem dizendo para você que chegou aqui sedento por conhecer mais de Jesus, porque está necessitado de salvação, de ajuda em suas necessidades e dores. Saiba que Jesus é o supremo pastor que olha para as ovelhas que estão perdidas. Quando eu li esse texto, eu percebi um detalhe: grama verde. Jesus mandou sentar na grama verde. Eu pensei, Marcos, por que você disse grama verde? Que detalhe, qual é a necessidade disso? Mas relendo o texto, Jesus olhou para as pessoas como ovelhas sem pastor. O pastor é um líder de Israel, era um símbolo de uma pessoa que conduzia o povo de Israel. Lá no Antigo Testamento essa figura é muito utilizada. E pensando num pastor que conduz as suas ovelhas, eu lembrei do Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele conduz-me a pastos verdejantes. Quando eu liguei essas duas ideias, eu percebi que a figura que Marcos apresentou nesse texto é do supremo pastor, que não deixa faltar nada para o seu povo e que os conduz a pastos verdejantes, que os conduz a um lugar de descanso, que os conduz a um lugar de refrigério. E a palavra que eu deixo para você refletir e guardar no seu coração é sobre a certeza de que Jesus, como nosso supremo pastor, é aquele que providencia o que é necessário. Jesus, como nosso supremo pastor, é aquele que cuida das nossas necessidades, é aquele que sacia a nossa fome, é aquele que sacia a nossa sede, é aquele que está atento às nossas dores e continuamente está pronto a cuidar de cada um de nós. Se estávamos desamparados, encontramos o abrigo. Se estávamos perdidos, encontramos a direção. Por isso hoje é o tempo de você parar de seguir as ilusões, parar de seguir desejos momentâneos que logo terminam, e seguir a Cristo como supremo pastor, aquele que cuida, conduz e pode direcionar a sua vida. Quero convidar você para ficar em pé. Todos os irmãos, por favor, fiquem em pé nesse momento. Feche seus olhos. Fique em pé, feche seus olhos. Nós vamos orar agora, mas eu quero convidar você aí onde está para fazer uma oração comigo. Se você estava perdido, cego, se você estava sedento, com fome, chegou nesse lugar hoje, saiba que Cristo é aquele que pode saciar você, é aquele que pode transformar a tua história. Jesus é poderoso para mudar circunstâncias da vida do ser humano, e Ele pode fazer algo extraordinário em você, na sua família. Muito mais do que você está pedindo ou pensando, Ele pode realizar na sua família.
Por isso, faça uma oração agora, dizendo: Senhor, eu me entrego inteiramente a Ti. Eu entrego inteiramente ao Senhor o meu coração. Eu desejo viver a Tua vontade, viver o Teu propósito. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu me entrego aquilo que Tu tens reservado, Senhor. Fale com Deus, faça a sua oração nesse momento e diga para Deus o quanto você deseja buscá-lo, servi-lo e se entregar a Ele. Ó Jesus, reconhecemos que Tu és o supremo pastor. E nessa noite clamamos a Ti, Jesus. Olhe para as suas ovelhas que aqui estão e traga conforto e consolo aos seus corações. Tu sabes quais são as dores de cada um que aqui está. Tu sabes o que cada um tem enfrentado. E a minha oração a Ti, ó Senhor, é que você venha ao encontro de cada uma delas e traga o conforto, a paz, a alegria, mesmo em meio às adversidades. Acima de tudo, eu oro, Jesus, para que o Teu perdão alcance o coração de cada um dos Teus filhos que aqui está, e que todos sejam restaurados. Diante de Ti todos se arrependam e se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Deus, ministra de uma forma graciosa ao coração da Tua igreja. E que as palavras aqui mencionadas sejam como um fogo queimando em seus corações. E tragam, Deus, um desejo genuíno de Te servir, de realizar uma obra com excelência a cada dia das suas vidas. Eu Te peço, ó Deus, no nome de Jesus, ministra isso ao coração do Teu povo, e que a cada dia mais e mais todos cresçam no Senhor, em direção ao Teu propósito, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Amém? Glória a Deus. É isso, gente, Deus é bom demais. Que sejamos promotores desse evangelho de forma plena e completa. Antes de nós orarmos encerrando esse culto, um aviso muito especial para vocês. Iremos fazer no próximo dia 10 de dezembro o Tudo Nosso. Bora, Tudo Nosso é uma programação muito especial para a nossa igreja. São 15 anos de Tudo Nosso, especialmente agora dia 10 às 19 horas, com traje gala, ou seja, prepara a beca, prepara a roupinha lá, top, vai ser muito legal. Vai ser um momento de honra aos nossos irmãos, reconhecimento das pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida, as pessoas que nos servem, e é algo importante que toda a igreja participe. Então todos vocês estão convidados, aliás, convocados, né? Convocados a participar, porque é um momento muito especial para a igreja. Nós vamos viver simultaneamente esse momento nas nossas igrejas, lá em Joinville também iremos viver esse momento. Enfim, vai ser um tempo muito especial, como ondadura de honra aos nossos irmãos. Então participe, porque certamente vai trazer edificação para a sua vida. Amém? Estenda a sua mão como quem está recebendo. Pai, nós oramos para que o Teu amor enche o coração da sua igreja. Continue, Deus, derramando desse amor sobre a igreja de Curitiba, de tal forma que a cada dia mais e mais eles sirvam uns aos outros, eles alcancem vidas e eles façam a diferença nessa cidade. Que a Tua igreja seja promotora desse evangelho todo, para todos os homens em todos os lugares. Nós oramos dessa forma, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Abrace aí o seu irmão. Desejo para ele uma ótima semana. Vai na paz, querido.